E vamos continuar avançando nesse caminho de busca de Deus, de intimidade com Deus. Gente, 6 pregações já foram ministradas aqui, hoje a 7ª pregação. E quanta coisa você tem aprendido sobre a vida espiritual, sobre a vida interior. E a meta é exatamente essa união com Deus. É claro que o anseio do seu coração, do meu coração, é a felicidade. E essa felicidade, ela só é possível a partir desta busca de Deus, dessa união com Deus. Então, foca, tá? O seu foco, as suas energias se volta para essa vida com Deus, para essa vida interior, para essa busca de Deus. E você perceberá que então esse anseio por felicidade, plenitude virá como uma consequência de alguém que então, em Deus, tem tudo, não é? A quem tem Deus, nada lhe falta, vai dizer Santa Teresa d'Ávila. Ao longo desses 6 dias anteriores, você descobriu essa necessidade da vida interior e, por meio da oração, entrou nesse castelo interior, como diz Santa Teresa, e está na primeira morada. Santa Teresa vai dizer que a sua alma, como esse castelo, possui 7 moradas. E o objetivo é ir avançando de morada em morada até chegar no centro mais profundo, onde o rei ali está, onde o rei ali se encontra. Ou seja, à medida que você avança, significa que você está crescendo na sua união com Deus, que você está se unindo de maneira mais intensa, até chegar àquela união perfeita, onde de fato você vai poder dizer como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Aquela união perfeita até onde se é possível nesta terra, onde existe uma paz profunda, onde existe ali a união das vontades, onde o querer de Deus é o seu querer, onde o sentir de Deus é o seu sentir. Sabe, aquela alma que vive mais no céu do que na terra, não no sentido de alienação, não. Jesus fala, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Mas no sentido de, ela está muito acima de tudo aquilo que lhe acontece. Então já não é mais as ninharias da terra que lhe roubam a paz, que lhe roubam a liberdade do coração, não. Não é qualquer situação, qualquer problema que lhe desmonta. Não é uma injustiça, de repente, por mais terrível que seja em si, a maldade de alguém, uma calúnia, a perda de uma pessoa. Não, essas dores, essas situações já não lhe, essa palavra, né, já não lhe desmontam. Você já não está vulnerável a essas coisas de maneira a se desesperar, de maneira a desistir e a desanimar. Essa é a nossa busca. Essa é, então, é esse o caminho que nós estamos empreendendo ao longo desses dias. Então, vamos lá. Nós já trabalhamos ali a tentação nesse início de caminho com Deus, que é o desânimo, se sentir incapaz, mas e se eu não conseguir? Eu sou inconstante. Você já foi vencendo, nós já trabalhamos isso. É claro que não é uma pregação, pronto, eu vi isso, eu venci isso. Não, eu te dei material, eu coloquei instrumentos na sua mão de como você, ao longo da sua caminhada, sempre que essa tentação voltar, você vencer essa tentação. É isso que o Tomás de Kempis, no livro Imitação de Cristo, nos fornece. Os elementos, os materiais. Não significa que eu vi a pregação e pronto, eu venci. Não. Estão aí os instrumentos, os meios, as práticas espirituais, os exercícios espirituais para que você vença. A pregação foi a 2ª, 3ª pregação contra o desânimo. Depois, nós tocamos ali as preocupações do mundo. Você começou a rezar, começou a ter vida de oração e aí as muitas preocupações começam a te tirar. Não, aí você vai, eu rezo depois, eu faço depois e vai voltando atrás. Você que acabou de entrar no castelo, nessa busca de Deus, acaba saindo do castelo novamente. Isso acontece muito. Depois nós tocamos ali o perigo de uma fé superficial. Aquela fé que é de momento, aquela fé que é uma emoção, aquela fé que se confunde com o sentimento. Porque na verdade fé não é nada disso, né? Nós trabalhamos sobre isso. Foi 1 hora ali de aula, de pregação, de direção espiritual,
o Senhor te convidando e te dando os instrumentos, os meios, as práticas, para que você tenha uma fé enraizada, uma fé, como eu falo, apostólica, uma fé que resista às provas e que mais do que isso, na verdade, uma fé que se fortaleça a cada prova. Esse é o intento, esse é o objetivo. Uma fé não apenas que resista, uma fé que se fortalece a cada prova. Nós tocamos ali o grande perigo quando você começa a progredir, começa a andar com Deus, começa a perceber o erro também, né? O pecado de quem está do seu lado. Né? Você, de repente, nunca foi à missa, mas para você estava tudo bem. Né? Você não imaginava, não estava na sua... Para você não era devido ir à Santa Missa e você não ir, estava tudo bem. Mas a partir do momento em que você se tomou consciência do que é a missa, que você, abrindo-se à graça de Deus, deu-se conta do quão necessário é a participação efetiva em cada Santa Missa, é receber o corpo de Cristo, é abandonar a situação de pecado, você começa a desejar que todas as pessoas à sua volta vivam esse mesmo processo. Inclusive, não tem nada de errado nisso aqui inicialmente. Entenda, uma das provas da autenticidade desse encontro com Deus é o desejo de que as pessoas no seu entorno façam tal experiência. Porque aquilo que eu experimentei e é tão bom, eu preciso anunciar. Eu preciso anunciar. Eu não posso guardar isso só para mim. Então, o primeiro movimento do discípulo é anunciar. Após esse encontro com Deus, ele quer sair contando isso para todo mundo. Não para se exibir, mas para que as pessoas também façam a experiência. E como você começa então a perceber o pecado em que os outros estão, a cegueira em que eles estão. E se você não tem cuidado, isso pode começar a se transformar num certo azedume. Né? Eu falava o chatólico, né? Aquele católico chato que começa inicialmente podia até ser um zelo, mas começa a na verdade, se você não tem cuidado, é um amor próprio sob uma capa de zelo, mas na verdade, porque aquilo começa a lhe incomodar. E aqui, Tomás de Kempis, no livro Imitação de Cristo, nós gastamos 2 direções espirituais só para lhe instruir como lidar com essa situação e como não paralisar diante dos defeitos dos outros, do pecado dos outros, das imperfeições dos outros. E aqui falamos de muito mais do que isso, eu estou pincelando, estou sintetizando aqui. Foram 2 direções espirituais, 2 horas de ministração aqui, o que você não deve fazer diante do pecado do outro e o que você deve fazer diante dos defeitos do outro. Então, tudo isso são desafios que Santa Teresa coloca e que nós encontramos ali nessa primeira morada. Não é? Mas nós não queremos ficar aqui nessa primeira morada. Nós queremos avançar para uma segunda morada. Nós queremos, pelo menos quanto às formações, até o fim dessa quaresma, chegar à 7ª morada. Cada semana eu vou procurar me dedicar a uma dessas moradas. Mas não vou passar adiante com você ainda, sem antes chamar a atenção para algumas coisas aqui muito importantes. Nesse início, a alma ela traz ainda muitos maus hábitos, né? Existe ali, por vezes ainda, os pecados veniais. Ela rompeu com o pecado mortal. Né? Ela rompeu, digamos, com os pecados escandalosos, com ela renunciou. Mas muitas vezes ainda está ali certas práticas, certas imperfeições. Ainda está ali essa tendência que ainda está bem aflorada, né? Ao vício. E o que é mais, que requer mais a sua atenção. A alma precisa crescer no autoconhecimento. Você lembra que esta palavra, 2 palavras, são as palavras mais presentes na primeira morada. Quais são? Vamos ver se você aprendeu bem a lição. Diz Santa Teresa, o autoconhecimento, né? Oração sem autoconhecimento, valha-me Deus. A pessoa vai inchar de orgulho e de soberba. Oração sem autoconhecimento, valha-me Deus. Então, a primeira palavra, autoconhecimento. E a segunda, que decorre dessa, mas ao mesmo tempo precisa acompanhá-la, não é? É a humildade. Uma profunda humildade. Santa Teresa vai dizer, né? Deus é
e eu não sou. Deus é. Deus é e basta, ela diz. Eu não sou. Ele a misericórdia, eu a miséria. Mas ela coloca isso aqui não no ato de autodepreciação, de desesperar-se pelo seu nada, não. Exatamente para dizer, essas peças se encaixam, porque a minha miséria atrai a misericórdia de Deus. A minha miséria atrai a misericórdia dele. Mas a alma aqui, ela ainda está avançando nesse autoconhecimento. Ela ainda não se conhece. A Madre Kelly cantava ainda há pouco, não é, alma? Buscar-te-ás em mim e a mim buscar-me-ás em ti. Buscar, né? Buscar a si em Deus e buscar Deus em ti, porque Deus está no mais profundo. E para me conhecer, saber quem eu sou, a verdade de quem eu sou, eu preciso olhar para Deus. Só Deus pode me dizer quem eu sou, como diz Santa Teresa, quem eu não sou. É um pouco ali, eu me lembro agora, lá no Evangelho de São João, o encontro de Jesus com a samaritana, no poço de Jacó. Né? E Jesus desnuda diante dela a sua realidade, a sua vida de pecado, o seu distanciamento, e ela tem humildade de reconhecer tudo isso. Na verdade, Jesus não joga isso de maneira alguma. Jesus não faz isso com nenhum de nós, ele não joga na nossa cara. Mas, por ele ser a verdade, nós então, quando nos aproximamos dele, permitimos que ele se aproxime de nós, nós enxergamos a verdade, o estado em que nossa alma se encontra, aquilo que na sua vida não está bom, aquilo que na sua vida precisa mudar. Então, crescer nesse caminho de autoconhecimento. E é aqui que Santa Teresa chama a atenção para algo que se dá ainda na primeira morada. A alma não percebe e julga determinados movimentos como sendo movimentos da graça. Mas quando, na verdade, são movimentos da natureza, são movimentos carnais. E aqui precisa ter muito cuidado. Às vezes até com boas intenções. Mas o resultado daquilo ali não é bom. No livro Castelo Interior, eu estou usando aqui as obras completas, Castelo Interior, Primeira Morada, capítulo 2, Santa Teresa coloca a situação de uma tentação. Olha o que o maligno faz. Porque na primeira morada, até o fim, o inimigo ele não vai parar de te rondar, tá? De te tentar. Mas ela diz que quanto mais você se aproxima do centro desse castelo, você vai caminhando, avançando, o inimigo vai perdendo força. Ele vai se enfraquecendo e você vai ficando mais forte. Mas aqui na primeira morada ele ainda tem muita força e você ainda não é tão forte assim, né? Então, ela diz assim, um exemplo. O demônio dá a uma irmã, ela está escrevendo para as suas filhas, monjas, religiosas. O demônio dá a uma irmã vários ímpetos de penitência. Ora, qual o problema em fazer penitência? Nenhum. A princípio não existe, isso é algo bom, inclusive é uma prática quaresmal, penitência. Então, o demônio, entenda, o demônio, ele dá a uma irmã ímpetos de penitência. E ela só parece ter descanso quando está se atormentando. A penitência em si não é algo ruim, né? É algo, como eu falei, é uma prática, é uma prática espiritual recomendada pela igreja, é bíblico, a penitência. Mas olha que coisa estranha, como assim? O demônio, ele pode, então, despertar esse ímpeto de alguém fazer muita penitência? Eu achei que o demônio jamais faria isso. Você lembre que quando Jesus ele é tentado no deserto, por Satanás, Satanás tenta Jesus ali a princípio com algo que não seria em si algo ruim. Na verdade, ele usa a palavra de Deus, né? Ele usa a palavra. Se é verdade, né? O Senhor deu uma ordem para que os anjos te protejam, etc, etc. Então, joga-te daqui para lá. Jesus descortina aquilo ali, porque está camuflado sob a palavra, mas na verdade é uma cilada. E Jesus descobre o maligno ali, revela, não é? Desterra aquele mal e diz:
está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja, ele se aproxima sobre uma aparência de bem. É isso, aqui, o demônio dá à irmã vários ímpetos de penitência. E ela só parece ter descanso quando está se atormentando, se penitenciando. Esse princípio é bom, mas se apriora, né, dentro do mosteiro, aquela irmã que é responsável pela outra, ou você, no caso aqui, digamos que você, pai e mãe, que tem um filho, né, que precisa lhe pedir permissão, está sob os seus cuidados, sob a sua responsabilidade. Esse princípio é bom, mas se a priora mandou que não se façam penitências sem licença, o demônio inspira na monja o desejo de se atrever a uma coisa que lhe parece tão boa. E se ela, às escondidas, continua a flagelar-se, a penitenciar-se, fazer muitas mortificações, acabar ali por perder a saúde e não poder cumprir o que manda a sua regra, por aí você já vê que o resultado que a intenção era boa, mas o resultado não foi bom. Aquele movimento não era um movimento do Espírito Santo, né? Não era um movimento da graça. Era um movimento, era uma tentação, e que encontrou brecha ali, na irmã, talvez na sua falta de transparência, enfim, de obediência. Mas, veja, perceber que movimento é esse? É um movimento da graça? É um movimento da natureza? Né? Talvez a irmã, havia ali, nesse caso específico, por exemplo, se existe uma regra, se existe uma ordem que não se pode fazer tal coisa sem pedir permissão, e aquela pessoa foi lá e fez, na palavra do Senhor fala assim, eu quero a obediência, né? A obediência ela vale mais do que o sacrifício. Quando o rei Saul, lá no Antigo Testamento, desobedece a palavra de Deus, sob a aparência, a intenção de algo bom, não, mas era por uma boa causa, era por uma boa intenção, e o Senhor é firme com ele. Fala, não, você não guardou a minha palavra, não observou a palavra, tu não és mais rei. Saul perde a realeza por causa da desobediência dele. Na verdade, o que estava motivando Saul, o que estava motivando essa irmã, é o amor próprio. Ela colocou a vontade dela acima de tudo. Não agrada a Deus fazendo, nesse caso, as muitas penitências. Agrada mais a Deus obedecendo. Que, na verdade, ela ia agradar a Deus duas vezes, perceba. Porque ela ia abrir mão abrir mão da sua vontade para obedecer. Obedecer, não é? Aqui ela já estaria agradando a Deus. E a sua penitência seria não penitenciar-se nesse caso. Nossa, irmã Maria Raquel, Então, veja, por isso que Santa Teresa vai dizer que nessa primeira morada a alma vai nesse despertar espiritual. Ela começa a ganhar uma sensibilidade espiritual. Ela começa a ganhar uma consciência espiritual, perceber que impulso interior é esse. Que impulso interior, qual é a intenção por trás de tudo isso? Porque se a intenção é pura de agradar a Deus, eu não perco a paz diante daquela obediência que me vem e que contraria os meus planos. Mas se existe outra intenção mesclada aqui, se existe outra, não vou dizer que não existe a intenção de agradar a Deus, pode até existir, mas junto com a intenção de agradar a Deus, do amor a Deus, existe muito de amor próprio. Existe outra intenção além da intenção de agradar a Deus, de realizar o seu querer, a sua vontade, de se colocar, de continuar no comando, no governo, no controle. E aqui, então, o inimigo encontra um terreno muito propício para quê? Para desviar a alma. Fique atento. Sobretudo quando você começa a ter vida espiritual, a caminhar com Deus, a ter vida interior. O maligno, ele, no mais das vezes, não vai lhe tentar com coisas ruins, como talvez fez lá atrás, com coisas que por si já são ilícitas. É fácil identificar uma tentação
Por exemplo, quando ali na área da pureza, né, ou da impureza, ele vem, assiste esse vídeo, faça isso, vem aquele ímpeto, né, aquela inspiração. E aí, de pronto, você já identifica como uma tentação e já começa uma batalha. Mas, por vezes, e aqui é o mais perigoso, vamos forçar isso aqui, Léxio Divina, tá? Reflexão. Vamos voltar lá para São José, quando toma conhecimento que Nossa Senhora está grávida. Então, São José diz a palavra que por ser um homem justo, vamos imaginar, Santa Teresa é muito o imaginar, que de repente o inimigo tenta ali São José com um aspecto algo até que é muito bom, é justo, né? Deixar Nossa Senhora em segredo, porque ele não queria expor Nossa Senhora. A gente já imagina se o maligno se aproxima ali e começa a instigar, começa a inspirar. Deixa Nossa Senhora, afinal, você não vai expor Maria ao julgamento das pessoas. Ao mesmo tempo, você também não pode dizer que essa criança é sua, você sabe que não é. Então você tem uma saída e será muito justa. Deixe Maria em segredo e aí todos os julgamentos, na verdade, cairão sobre você. Olha que coisa, olha que heroísmo, né? Gente, repetindo, isso aqui eu estou fazendo uma Léxio Divina aqui, estou imaginando isso aqui com vocês. Porque o inimigo, às vezes, ele se vale daquilo que é bom por si só. Fazer penitência não é uma coisa ruim. Não expor Nossa Senhora ao julgamento das pessoas, isso não é uma coisa ruim. Mas, na verdade, no caso aqui, ele quer distanciar José daquilo que é o plano de Deus. Mas São José, por ser um homem de vida interior, ele consegue perceber o que é o movimento da graça, o que é o movimento da natureza, o que é uma coisa, ou seja, ter discernimento na situação. A palavra vai dizer que ele pondera, ele reflete, ele medita, ele reza. E aí o anjo do Senhor que vai lhe aparecer e vai dizer, não, receba Maria como sua esposa. Nada de fugir, nada de sair, nada de deixar Nossa Senhora em segredo. Isso é um plano de Deus. Você vai recebê-la como sua esposa e vai dar à criança um nome. Ele será chamado Jesus. Pronto. É esse o movimento da graça. É essa a inspiração do alto. É esse o discernimento. Mas veja como é perigoso. Imagina uma alma que está lerda, né? Uma alma que não está vigilante. Jesus fala, vigiai e orai, para não cair em tentação. Você está na primeira morada. Imagina aquela plantinha que acabou a semente foi lançada ao solo, beleza, o solo era um solo bom. Ela morreu, ela germinou, começou agora a brotar. Mas ela é vulnerável. E aqui a direção espiritual, alguém que se coloca ao lado, que ajuda, porque em tudo é enganador o coração. E é sobre isso que eu quero fechar com você esse caminho aqui na primeira morada. Mas será que vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente, hein? Coloca aí no chat. Estou entendendo, irmã Maria Raquel, seja mais clara. Me fala aí, porque eu estou tentando o máximo que eu posso traduzir aquilo que Santa Teresa traz nessa primeira morada e aquilo que, na experiência, nós percebemos que são as grandes tentações. E não é que, vencida uma vez essas tentações, esses obstáculos nunca mais vão voltar. Não, eles voltarão. Mas você vai se fortalecendo no Senhor. Né? Essa plantinha, hoje, só aquele, meu Deus do céu, aquele galinho ali vulnerável, vai ganhando força, vai ganhando tônus espiritual, até se tornar uma árvore, né, bem enraizada, com um tronco maciço, frondosa, com seus galhos, com seus muitos frutos. Essa é o nosso desejo, né? Então, abra o seu Imitação de Cristo. Abra o seu Imitação de Cristo. Vamos ver aqui no... Porque hoje eu estou sem as minhas folhas. Estou aqui com o iPad e eu ainda
Estou me entendendo com a tecnologia. Isso aqui nós já vencemos. Livro 3, no capítulo 54. Livro 3, capítulo 54. Você vai ficar impressionado com aquilo que a imitação de Cristo traz. Livro 3, capítulo 54. Quem achou aí diz amém. Eu ainda estou procurando. Na nossa edição, página 389. Eu até coloquei essas páginas aqui lá no canal do WhatsApp no final de semana para o exercício espiritual. Mas eu quero fazer esse exercício aqui com você agora. Filho, cuida em discernir os movimentos da natureza e da graça, porque de modo assaz, contrário e muito sutilmente, se movem a ponto de mal se distinguir, a não ser por um homem espiritual e interiormente iluminado. O que é a voz de Deus, o que é a voz do tentador, o que é a real intenção. Todos desejam, por certo, o bem e tendem a algum bem em seus ditos e gestos. Por isso, muitos se enganam sob uma aparência de bem. Isso é um grande perigo nessa primeira morada. E a alma pode até, às vezes, no caso uma direção espiritual, isso no nosso caso isso é muito claro aqui, né, na vida religiosa, porque há um superior. Nós temos uma autoridade sobre nós, uma autoridade que é serviço, uma autoridade que é zelo, uma autoridade que é cuidado. Eu confesso para vocês que eu considero uma grande graça na vida religiosa, uma grande graça ter alguém que exerce essa autoridade sobre mim. Eu sei que muitas pessoas vão ter dificuldade com isso. E se dá há muitas razões, e uma delas, quando, por exemplo, o pai e a mãe, que foram os primeiros a exercer essa autoridade, não exerceram bem essa autoridade. E aí essa pessoa ela tem dificuldade de se confiar a uma outra, né? Mas aqui existe como fazer um caminho de cura interior e entender que não é a pessoa humana em si, porque a pessoa humana em si ela pode errar, ela pode até dar uma ordem e naquela ordem ela errar. Mas a confiança em Deus é tão grande que quem obedece nunca erra. Pode errar quem mandou, mas quem obedeceu exatamente nesse zelo, no caso aqui a vida religiosa, nunca erra. Pode errar quem mandou errado, mas quem obedeceu nunca erra. Ou seja, para mim é uma das maiores proteções que nós temos. E saber em cada situação que é a vontade de Deus. Diante da minha autoridade, do meu superior, dizer para onde eu vou. Eu vou agora? Eu vou amanhã? O que eu faço agora? No início isso causou muita turbulência interior, não foi fácil. Mas quando você entende a pedagogia de Deus, a dinâmica, eu hoje considero, eu partilho com você, eu considero hoje um grande privilégio. Né? Um grande privilégio. Poder ter essa certeza de estar sempre na vontade de Deus por meio dos meus superiores, por meio das minhas autoridades. Repito, assim como você que é pai e mãe, assim como você que coordena de repente uma equipe, assim como você que é pároco, que exerce uma autoridade sobre aquelas pessoas espiritualmente ali e que tem uma ingerência, uma incidência sobre a vida delas a partir daquilo que você diz, que você faz. Bispos são autoridades, né? No âmbito aqui da igreja, nós temos outras autoridades aí constituídas e Jesus fala, nenhuma autoridade você teria se não lhe tivesse sido dada do alto, né? Fala isso para Pilatos. Então, as autoridades civis também. É uma pena que muitos hoje, né, não compreendam isso. Que essa autoridade dada do alto, ela tem que ser exercida em favor do povo, né, e buscando sempre em tudo a glória de Deus. Mas fecha esse parêntese aí. Vamos aqui. A natureza ela é ardilosa e a muitos arrasta, enreda e seduz, tendo-se tão somente a si mesma por fim. Eu tenho essa graça de ter uma autoridade muito próxima, né? Como você, mãe e pai, está muito próxima aí do seu filho, ou deveria estar, isso é uma segurança para ele.
mas não é a realidade de muitas pessoas. E que vão precisar, por isso mesmo, de ainda mais vigilância. Mas reze também, reze para que Deus coloque no seu caminho um diretor espiritual, não é? Alguém que, com responsabilidade, porque isso também está em falta, alguém que compreenda o que é a direção e alguém com experiência. Do contrário, não dá muito certo, não. A natureza é ardilosa e a muitos arrasta, enreda e seduz, tendo-se tão somente a si mesma por fim. Mas a graça caminha na simplicidade, de toda aparência de mal se desvia. Não tende a construir falácias e em tudo procede puramente por causa de Deus, em quem também, como em seu fim, repousa. A natureza, ele vai começar aqui, ó. A natureza não aceita de bom grado o morrer. Nem quer ser oprimida, superar-se, né? Tampouco ser espontaneamente submetida, subjugada. A natureza não quer nada disso. A graça, por sua vez, ela aplica-se à mortificação. Ela resiste à sensualidade. Ela procura se submeter. Ela almeja ser vencida. A graça. E não quer usar de sua própria liberdade. Ama manter-se sob a disciplina e não deseja dominar alguém, mas viver, permanecer, estar sempre submetida a Deus e por Deus, ela está pronta a abaixar-se humildemente ante toda criatura humana. Eita, meu Deus do céu, diz o cearense, né? Pois é, é o movimento da graça. Veja, mas, irmã Maria Raquel, aquela irmã queria se mortificar, a senhora acabou de dizer que esse é o movimento da graça. Era, é verdade, mas ela não mortificou. Como que ela não mortificou? Porque a mortificação que Deus queria dela naquela situação era a mortificação da vontade dela. Qual era a vontade dela? Se penitenciar. Qual era a vontade da sua superiora? Era preciso pedir permissão para isso. Ela não se submeteu, ela não mortificou a sua vontade, ela não se mortificou por meio da obediência. Porque aquela intenção primeira, ela está veivada de um vício, o amor próprio. Vocês estão pensando que vida espiritual é brincadeira? Vocês estão pensando que vida interior, vida com Deus, pode ser vivida de qualquer jeito? Não dá. Quando você decide progredir, você precisa estar muito atento. Tem a Suma de São João da Cruz, não é? Vamos ver se eu me lembro aqui que ele fala... eu lembro do final, atenção ao interior, né? Estar amando o amado. Ouvido do que é criado, memória do Criador, atenção ao interior, estar amando o amado. Aquilo que a distração e a dispersão te impedem de fazer. São João da Cruz, um outro grande doutor, inclusive contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila, podemos dizer bons amigos, né? Os grandes reformadores do Carmelo. Na verdade, Santa Teresa é ali como que uma mãe espiritual a São João da Cruz. Ela puxa a orelha dele, mas e vice-versa também, né? Confessor das irmãs. E ele vai escrever então, né? Ouvido do que é criado. Ou seja, quase como que prescindindo, né? Quase indo para além daquilo que é criado. Mas ouvido do que é criado, memória do Criador. Eu observo a criação para fazer memória do Criador. Quando eu vejo a beleza do horizonte, de um sol que nasce e se põe, eu faço memória do belo, do Criador, de quem criou o sol, de quem dispôs todas as coisas. Quando eu contemplo a bondade, eu faço a memória daquele que é bom. Só Deus é bom. Então, ouvido do que é criado, memória do Criador, atenção ao interior, está atento ao interior. Atenção ao interior, está amando o amado, que está no mais profundo. Que está no mais profundo. Vamos lá? Dizer mais uma vez. Ouvido do que é criado, memória do Criador, atenção ao interior, onde Deus habita, estar amando o amado.
A natureza trabalha por sua própria comodidade e preocupa-se com o que quer lhe provenha de ganho da parte de outrem. A graça não considera o que é útil ou cômodo para si, mas o que a muitos aproveita. Esse é um dos grandes problemas da nossa vida em comunidade. Talvez o maior. Porque cada um pensa naquilo que é mais cômodo para si. Cada um vai pensar naquilo que é melhor para si. Mas a vida em comunidade requer um passo a mais, né? A graça considera aquilo que a muitos aproveita. A natureza recebe de bom grado honras e reverência. A graça atribui toda honra e glória a Deus. Aquela pessoa que se incha diante de um elogio. Por isso que os santos diziam, me fizeram maior mal aqueles que me elogiaram do que aqueles que me criticaram. Né? Aqueles que me elogiaram me infligiram um mal maior do que aqueles que me criticaram. A natureza, ela quer essa honra, mas a graça atribui tudo a Deus. A natureza teme a confusão e o desprezo. A graça se alegra em sofrer injúria pelo nome de Jesus. Está lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, né? Os apóstolos estavam felizes da vida por sofrerem injúrias por causa do nome de Jesus. A natureza ama o ócio e o repouso corporal. A graça, ela não pode estar à toa e de bom grado. Ela não pode estar à toa e de bom grado abraça o trabalho. Né? Ou seja, a natureza, ela tende à preguiça, à inércia. A graça, ela dispõe a alma para fazer o que tem que ser feito, realizar o que tem que ser realizado. A natureza procura coisas pitorescas e belas e aborrece o que é vil e grosseiro. A graça, por sua vez, deleita-se com o que é simples e humilde e não desdenha as asperezas nem se recusa a vestir-se de trapos velhos. A natureza olha para o que é temporal, regozija-se com os ganhos terrenos, contrista-se com o prejuízo, irrita-se com a leve palavra de injúria. A graça tem em mente o que é eterno. Não almeja o temporal, nem se perturba ante a perda dos bens. Não se entristece com palavras mais duras, porque pôs o seu tesouro e regozijo aonde? No céu, onde nada se perde. No céu, onde nada se perde. E aqui ele... Nossa, vamos lá. A natureza é cobiçosa e de mais boa vontade recebe do que dá. Ama o que lhe é próprio e particular. A graça é piedosa, evita o singular, contenta-se com pouco e mais feliz estima o dar que o receber. A natureza pende para as criaturas, para a carne, para a vaidade, para a dispersão. A graça arrasta para Deus e para as virtudes. Renuncia às criaturas, foge do mundo, odeia os desejos da carne, restringe as divagações, se enrubesce ao aparecer em público, folga a natureza com ter algum consolo exterior, no qual se deleita conforme os sentidos. A graça procura consolação tão somente em Deus e se deleita no sumo bem sobre todas as coisas visíveis. A natureza tudo faz por lucro e buscando a própria comodidade. Nada pode fazer gratuitamente, mas espera alcançar pelo bem que fez outro bem equivalente ou melhor, ou o louvor, ou o favor, desejando quem muito se estime os seus gestos e dons. A graça, porém, não anda atrás de bem temporal algum, nem postula outra recompensa por seu dom, a não ser Deus. E mais não deseja dos necessários bens temporais o que quanto deles se pode servir para alcançar os eternos. O que ela quer é Deus. E se ela precisar das coisas daqui, das engenharias daqui, é com uma intenção única. Mais depressa, chegar a Deus. A natureza alegra-se com muitos amigos e achegados, gloria-se da nobre posição, da nobreza de nascença, adula os poderosos, lisonjeia os ricos, aplaude os que lhes são semelhantes. A graça ama até os inimigos. E não se ensoberbece com a multidão de amigos, nem tem em alguma conta a posição ou o nascimento natural, a não ser onde maior virtude houver. Favorece mais o pobre do que o rico, mais se compadece do desvalido que do poderoso, regozija-se com quem é veraz, não falaz, exorta os bons a aspirar a carismas melhores e a assemelhar-se pelas virtudes ao Filho de Deus. E aí? Será que você tem conseguido discernir quais são os movimentos da natureza? Quais são os movimentos da graça? E mais do que isso, né? Ao discernir, se determinar
a realizá-los. Será que você consegue discernir, né, aquilo que é a voz de Deus e aquilo que é a voz do tentador? Que, claro, o tentador ele vai agir aí, nessa sua natureza. É uma luta, é um verdadeiro combate. Agora, o que é uma pergunta que nós não podemos deixar de fazer e que vai te ajudar muito no discernimento, que é assim, ó, ao tomar uma decisão para fazer qualquer coisa, né? O que eu quero com isso? O que eu estou buscando com isso? E para nós, homens e mulheres que decidimos por uma vida com Deus, não há outra resposta possível aqui senão a glória de Deus. O que eu quero com isso? A glória de Deus. Aqui, quando você chega a essa resposta, quando você chega a isso aqui, você já derrubou aí legiões e legiões de demônios, né? Eu quero a glória de Deus. Então, eu não quero a todo custo ser promovido no trabalho. Eu gostaria de ser promovido. Mas eu não sou capaz de tudo para alcançar isso, não. Se eu quero muito mais do que um aumento salarial, que muitas vezes eu preciso, do que um reconhecimento pelo meu trabalho, eu quero a glória de Deus. Se apraz ao Senhor me deixar aqui onde eu estou, fiz tudo o que estava ao meu alcance, tá? Não é a pessoa que fica de braço cruzado, não, fiz tudo. E fiz com honestidade, com hombridade, com retidão. Mas se de repente aquela promoção não veio, eu não perco a paz. Eu quero a glória de Deus. E nesse processo pode ser que Deus, né, na sua oração você faça o discernimento e Deus te aponte um outro lugar para trabalhar. Estou dando um exemplo aqui. Mas essa resposta, ela é extremamente necessária. O que eu quero com isso? A glória de Deus. Aí você brigou com uma pessoa, num momento assim de fúria, um ímpeto, uma situação que de fato até você tem razão, mas você falou o que não devia, você fez o que não devia fazer. E quando você sai e reza, o que é que eu quero? Eu quero a glória de Deus? Então, peraí, eu preciso pedir perdão. Mesmo estando com a razão, preciso. Eu distratei o meu irmão. Eu falei palavras que eu não devia ter falado. Eu agredi. Eu vou pedir perdão. Se eu busco a glória de Deus, veja como isso aqui muda tudo. Agora, o que eu quero com essa situação? Não, eu quero sair, eu quero vencer essa disputa. Eu quero ganhar essa discussão. Bom, aí já mudou. Aí já mudou. Né? A natureza quer isso. Mas a graça quer a glória de Deus. E é por isso que os santos vão dizer, em Deus perder é ganhar. Perder é ganhar. Mas, irmã Maria Raquel, esse é o movimento da tua natureza. Vai para o Calvário. Vai lá para o Calvário. Está aqui um Calvário atrás de mim, aqui, ó. Aí, quando esse povo, não esses que estão aqui, né, que são os santos, mas lá, soldadesco, um monte de gente, aí agrediu Jesus, flagelou, mentiu, traiu, cuspiu, deu bofetada, prendeu na cruz, fez tudo. Jesus, o Senhor do céu e da terra, né? Um pensamento dele tinha acabado com tudo. Mas aí na cruz, quando ele manifesta o seu coração, né, aquilo que é o movimento da graça, o que é que ele diz? Desgraçado, bando de... Não. Vocês vão arder no fogo do inferno. Não. Você não está fazendo caminho de imitação de Cristo? Então vamos lá. Quando Jesus abre a boca, ele diz o quê? Pai. O que mais? Perdoa-lhes. Tem mais. Pelo quê? Eles não sabem o que fazem. É isso? Jesus está dizendo que eles estavam certos? Não. Que o que eles fizeram foi justo? Não. Mas a resposta da graça, aqueles que buscam a glória de Deus, não pode sair da boca do Divino Salvador outra resposta, outra palavra. E, pasme, né? Por meio de tamanha injustiça e crueldade,
Deus foi glorificado. Jesus vai dizer isso. Chegou a hora. E eu glorificarei o Pai. Né? E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Como hoje nós aprendemos ali no Rosário, com Gênesis 50, 20, a história de José do Egito. Vocês me fizeram mal. Né? José foi perseguido, foi traído pelos seus próprios irmãos. Gênesis 50, versículo 20. Vocês me fizeram mal. Mas Deus tirou uma coisa muito boa disso tudo. Isso é o movimento da graça. Esse é o movimento da graça. E aqui precisa estar muito atento nessa primeira morada, porque a alma ainda está muito habituada nos vícios, nas imperfeições, nas más tendências, nas más inclinações. Ah, mas isso é justo. O que é justo diante de Deus? Eu falava no Rosário, eu vou repetir aqui, o que o demônio quer, e as pessoas precisam compreender isso, ele não quer a sua casa de praia, ele não quer o seu carro, que ontem deu problema, ele não quer o seu emprego, que semana passada você foi demitido, ele não quer a sua ruptura por si, da sua família que saia de casa. Ele não quer. Não, mas através de tudo isso, e em tudo isso, sim, há aqui um combate espiritual, mas entenda, o que ele quer não são essas coisas. O que ele quer é que diante de todas essas realidades difíceis, trágicas e etc., diante de todas essas realidades, você fecha o seu coração. Foi a grande tentação de Jó. Já leu o livro de Jó? Lê na Bíblia, curtinho, vale a pena. Jó é um homem justo, é um homem de vida interior, é um homem que vive na presença de Deus. E aí, o maligno vem para tentar Jó e diz, mas é claro que Jó é fiel. Num diálogo ali, o maligno com Deus, é claro que Jó é fiel. Ele tem tudo. Ele é abençoado por ti, ele tem tudo. E aí, ele consegue permissão de Deus para tirar tudo de Jó. Jó perde família, Jó perde os bens, Jó perde tudo. Até o seu corpo é tomado por lepra. Ele entra num sofrimento terrível. Mas ele não sai da presença de Deus. E aí, Deus como que prova para o maligno, não é? Ele é fiel a mim, não pelas coisas que eu dei a ele. Leva isso para a tua reflexão. Será que eu sou fiel a Deus pelas coisas que ele me deu, pelas coisas... Jó é fiel a Deus não pelas coisas que Deus deu a ele, não pelas coisas de Deus, mas por Deus. E porque Jó permanece fiel no meio da adversidade, Deus dá muito mais a ele do que ele perdeu. Mas ele passou pela prova, passou pelo Calvário até ressuscitar. Então, é preciso identificar qual é a intenção. Porque Satanás quer te levar à desconfiança de Deus, à suspeita de Deus, até o ódio de Deus. É forte, mas quantas pessoas hoje, e é essa palavra mesmo, odeiam Deus? Porque a culpa é de Deus. Seja das suas más escolhas, das escolhas dos outros, da reação que tiveram. Mas Satanás não está atrás das coisas que você tem. Ele, na verdade, quer a sua alma. E para isso ele precisa te levar a desconfiar de Deus e a odiar o Senhor. Então, discernimento, vigilância. Por isso que Jesus, no horto, ele vai dizer aos seus apóstolos, vigiem. A carne o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito, a carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem. A carne tem desejos que se opõem ao espírito. Nessa primeira morada, isso aqui é essencial e em toda situação perguntar: o que é que eu quero? O que é que eu estou buscando?
Para isso, abra no capítulo 11, ainda do livro 3, do Imitação de Cristo. Ontem eu descobri que tem muita gente pedindo o livro Imitação de Cristo ainda, por causa das formações. Vale a pena. É um livro não só para você usar ao longo desses 40 dias, mas é um livro para você usar a sua vida inteira, sabe? Deixar aí na sua cabeceira e cada dia você abre ali no seu momento de oração, leva para a sua adoração. São conselhos espirituais maravilhosos. Capítulo 11 do livro 3. Filho, te convém aprender ainda muitas coisas. E que coisas são essas, Senhor? Pergunta a alma, né? A pôres o teu desejo totalmente de acordo com o meu beneplácito e a não seres amador de ti mesmo. Amar a Deus acima de tudo. Imitador da minha vontade. Os desejos com frequência te inflamam e de forma veemente te impelem, mas considera se te moves mais por tua honra ou comodidade. Se eu estou em causa, bem contente estarás, seja qual for a maneira que eu dispuser. Se, porém, algo de benefício próprio se oculta, eis o que te serve de impedimento e peso. Buscar unicamente a glória de Deus. Quando isso aqui está contaminado com a sua própria glória, já começa a dar confusão. Você já não tem clareza para decidir. Ou pelo menos vai acabar encontrando aquilo que você está procurando, né? Cuida-te, portanto, de te apoiares demais num desejo preconcebido sem consultar-me. Não aconteça que depois te arrependas e te desagrade o que no primeiro momento agradou e tu amaste como se fosse o melhor. Nem toda afeição que parece boa há de seguir-se no mesmo instante, não. Como tampouco se há de fugir de qualquer afeição contrária logo de entrada. É preciso ponderar. Convém, por vezes, usar de moderação, até mesmo em se tratando de bons afetos e desejos. Não aconteça que, pela intempestividade, incorras em distração da mente, ou que pela indisciplina, pessoa intempestiva, impulsiva, né? Ou que pela indisciplina geres escândalo para outros, ou até que pela resistência de outros te perturbes e caias. Convém até, vez por outra, usar de violência contra si mesmo, né? E ir virilmente contra esse apetite sensitivo, que é exatamente aqui o que a gente está falando dos movimentos da natureza, dos movimentos da carne. Sem prestar tanta atenção no que quer a carne ou deixa de querer, mas empenhando-se, isso sim, em que esteja ela sujeita, ainda que não queira, ao Espírito. Na quaresma passada, eu dediquei aí umas 3 aulas, umas 3 formações na quaresma de São Miguel. Nós falamos muito, foram 40 formações sobre vícios e virtudes. Então, você que perdeu, já fica aí a longo prazo, né? Porque são muitas formações. Foi com a obra do Fulton Sheen, Os Vícios e Virtudes. Nós trabalhamos cada um dos vícios, cada uma das virtudes. E nesse caminho, as primeiras aulas, sobretudo, que eu falo muito desse combate interior. Um dos problemas é porque as pessoas estão muito ávidas para o combate espiritual, mas o exterior, né? Elas querem combater Satanás, elas querem combater o mundo, as ideologias, isso não é ruim, mas sem esse autoconhecimento isso é muito complicado, porque tem um combate espiritual que é o mais perigoso, que é o que não pode jamais deixar de ser enfrentado, e é o primeiro que precisa ser enfrentado, que é o interior. Então, é verdade que no mais profundo Deus habita, mas é também verdade que existe aí uma luta porque a sua carne sofre com a concupiscência. O corpo, o espírito. Né? Então, é preciso sujeitar ao espírito e deve ser castigada, né, a carne, durante tanto tempo quanto baste, e coagida a submeter-se à servidão até que esteja preparada para tudo. Por isso que uma das práticas uma das práticas recomendadas pela igreja nesse retiro que você está fazendo é o jejum. Hoje é quarta-feira, eu estou jejuando, pão e água, né?
que é um jejum, são vários tipos de jejum. O jejum que pede à igreja é aquele mais simples, até porque a igreja, como mãe, considera a situação de tantos filhos, né? Então ela pede o mínimo, mas é o jejum da igreja, uma refeição completa, duas ali, quase como que um pequeno lanche, apenas para forrar o estômago, mas esses e vários outros tipos de jejum, né? O jejum que eu faço é o jejum que Nossa Senhora pede em Medjugorje, a Rainha da Paz, e é um jejum quarta e sexta, muito antigamente, né? Acho que nos primeiros séculos aí da igreja se havia um costume de se jejuar, não apenas às sextas, mas guardar o jejum também na quarta, a quarta fazendo alusão à traição de Judas, a sexta, a paixão de Jesus. E então jejum, quarta e sexta-feira, mas com intenção, né? E a intenção é mortificar mesmo, a intenção é que o Espírito tenha a primazia, a intenção é fazer morrer, combater, na verdade, esses apelos sensíveis, né? Esses apelos da carne, que quer o que é cômodo, que quer o que é mais fácil, que quer... E na vida com Deus tem que ter tônus para vencer, aí sim, fortalecido interiormente, vencer Satanás, vencer o mundo com as suas maquinações. Nós temos formações aqui, tá, gente, no canal, com o irmão Luiz Maria sobre o jejum, formação completa e os tipos de jejum, para vocês tirarem as dúvidas aí, os devidos esclarecimentos. Deve ser castigada durante tanto tempo quanto basta e coagida a submeter-se à servidão até que esteja preparada para tudo. Aprenda a contentar-se com pouco, a deleitar-se com coisas simples e a não murmurar contra algo inconveniente. Um homem, uma mulher que é senhor de si, senhora de si, no termo desse domínio, né? Não se deixar arrastar pelas paixões, mas estar ali firme, centrado nessa busca de Deus. Olha, todas essas considerações, 7 direções espirituais, estamos na primeira morada. Amanhã, atenção redobrada, porque nós vamos avançar, nós vamos subir mais um degrau, nós vamos entrar na segunda morada desse castelo interior. E aí a alma vai ficando mais forte, o inimigo vai enfraquecendo e nós vamos cada vez mais então crescendo nessa união com Deus. A alma teme, não é? O demônio, na verdade, o demônio teme a alma unida a Deus como ao próprio Deus. Nada mais forte do que uma alma que está unida a Deus. Lembre-se, na segunda-feira recebemos aqui um filho que ficou quase 4 meses, né, no hospital, na UTI, e ele em coma, entubado. Ele tinha como que um sonho, um pesadelo, mas ouvia ali uma voz, alguém que dizia, né, não mexa com ele, porque ele é filho da Adriana, que era a mãe dele, uma mulher que ao longo desses 4 meses estava em adoração, em jejum, sem parar, em oração. E ele escutava isso, não mexa com ele porque ele é filho da Adriana. Eu até falei no rosário, né? Nós podemos, no nosso caso, ouvir assim, não mexa com a irmã Maria Raquel, não mexa com o João, não mexa com o Tiago, não mexa com a Andréia, não mexa, porque é filho de Deus. Só que para isso é preciso estar unida a Deus, né? E eu explicava essa questão da Adriana, por quê? Porque a Adriana estava unida a Deus por meio dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia. O demônio teme uma alma que está unida a Deus como ao próprio Deus. Ele temia a mãe deste jovem porque ela está unida a Deus, e o demônio teme a alma unida a Deus como ao próprio Deus. Não é você que tem medo do maligno, é ele que tem que ter medo de você quando você, rompendo com todo o mal, você de fato está nesse caminho de união com Deus. União com Deus. Não há ninguém mais poderosa no mundo do que essa alma que está unida a Deus. Nenhum mal pode fazê-la sucumbir. Até mesmo o mal que é feito contra ela, na verdade, redundará num bem muito maior. Fortalecerá. Tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Aqui está
A resposta muitas vezes à pergunta que vocês fazem, né? Ah, mas vocês estão sorrindo, vocês estão alegres, contam problema, mas exalam paz. É a união com Deus. Quando em tudo você busca unicamente a glória de Deus, essas situações, essas coisas já não são mais, já não lhe roubam a paz. Não é que a gente não sofra, não sinta, não chore, não. Estamos sujeitos a tudo isso e muito mais. Mas quando a alma ela não quer outra coisa senão a glória de Deus, e se Deus nunca perdeu o controle de nenhuma situação, ela está em paz. Tem uma canção antiga que eu gosto muito que diz: quando lhe forem iguais, a primavera e o outono. Quando lhe forem iguais, não é? O verão e o inverno. Quando lhe forem iguais, os tempos de guerra e de paz. Isso é possível, né? Quando a alma está unida a Deus. Amém? Agradecer ao Senhor por esta formação, por cada palavra, por essa direção espiritual. Que alegria poder receber você aqui nesta sala da nossa casa, nosso Instituto Hesed, para esse momento de partilha, de crescimento, de direção. Espero que essa palavra tenha trazido ao teu coração a paz, né? E que você possa continuar nesse caminho de progresso, de crescimento espiritual, de amadurecimento na fé. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.